Ontem à noite, a surpresa foi imensa quando começaram a pulular as manchetes dizendo que Donald Trump tinha falado numa conferência na Casa Branca a respeito de mover os palestinos para fora de Gaza e tomar conta da própria faixa de Gaza para poder transformá-la num espaço muito mais rico, num espaço muito mais elitizado. Você quer saber como é que foi isso? Vamos dar uma olhada. Meu nome é Júlio César, eu sou professor e pesquisador de História Militar aqui na Sala de Guerra, e nesse canal a gente deixa atualizado de temas de geopolítica e defesa. Como eu falei com vocês, o anúncio aconteceu ontem à noite durante essa conferência de imprensa dentro da Casa Branca, na qual o Trump estava ao lado do Benjamin Netanyahu, aqui de gravata vermelha, e nessa conferência, aparentemente de surpresa, mas eu acho que não tão surpresa assim para o próprio Netanyahu, visto que ele sorriu quase de orelha a orelha o depoimento todo do Trump, né? O Trump vem falando aqui a respeito de despovoar Gaza, de retirar os palestinos de lá, porque Gaza hoje se assemelha muito mais a um local de demolição, né? A um campo de demolição, do que a uma cidade propriamente dita. E que não há exatamente nenhum lugar para voltar e que não existe esperança ali de realmente remover todos os explosivos que ficaram enterrados no chão depois da ofensiva israelense e que seria melhor que esse povo, os palestinos de Gaza, fossem removidos para países vizinhos, para que enfim os Estados Unidos pudessem ocupar aquela região, fazer a limpeza geral e reconstruí-la, construindo, nas palavras do Trump, moradias de alta classe, né? Moradias de alto valor, que poderiam atrair pessoas do mundo inteiro para uma espécie de nova Riviera no Mediterrâneo. Vamos para o texto aqui. O presidente Donald Trump prometeu na terça-feira que os Estados Unidos assumiriam o controle da faixa de Gaza devastada pela guerra depois que os palestinos fossem reassentados em outros lugares e a desenvolveriam economicamente, uma medida que destruiria décadas de política dos Estados Unidos em relação ao conflito israelense-palestino. Trump revelou seu plano surpresa sem fornecer detalhes em uma entrevista coletiva conjunta com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O anúncio ocorreu após a proposta chocante de Trump na terça-feira para o reassentamento permanente de palestinos de Gaza em países vizinhos, chamando Gaza, onde a primeira fase de um frágil cessar-fogo entre Israel e o Hamas está em vigor, de local de demolição. O que o Trump quer dizer com isso é que realmente Gaza sofreu um dano vastíssimo nos continuados ataques aéreos israelenses, e a diferença do antes e depois das respostas israelenses aos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023 são bem grandes. Dá uma olhada nisso aqui, a diferença de população e a diferença das construções no território, que agora basicamente virou um grande deserto. Nessa outra imagem aqui, ó, vocês podem ver como é que as cidades eram antes, em outubro de 2023, e agora, em abril de 2024, quase um ano atrás, né, quando os bombardeios no norte atingiram seu ápice. Os Estados Unidos tomarão conta da faixa de Gaza e nós faremos um trabalho com ela também, disse Trump aos repórteres. Nós vamos tomar conta e seremos responsáveis por desmantelar todas as bombas perigosas não detonadas e outras armas no local. Se for necessário, faremos isso, assumiremos essa área, a desenvolveremos, criaremos milhares e milhares de empregos e será algo que todo o Oriente Médio poderá se orgulhar, disse Trump. Questionado sobre quem viveria lá, Trump disse que o local poderia se tornar o lar de pessoas do mundo todo, pessoas ricas, claro, e previu que poderia se tornar a Riviera do Oriente Médio. Netanyahu, cujos militares se envolveram em mais de um ano de combates ferozes com os militantes do Hamas em Gaza, disse que Trump estava pensando fora da caixa e estava mostrando disposição em romper o pensamento convencional. Claro que essa proposta de Donald Trump aí rapidamente ressoou nas lideranças dos outros países ao redor do mundo e muitos deles já deram declarações oficiais a respeito. Vamos dar uma olhada. A Arábia Saudita foi o primeiro desses países a falar contra essa proposta de Donald Trump, dizendo o seguinte: em uma declaração do Ministério de Relações Exteriores, Riad, capital da Arábia Saudita, disse que a sua posição em relação aos palestinos não é negociável. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, afirmou que a posição do reino, de maneira clara e explícita, não permite nenhuma interpretação sob nenhuma circunstância, acrescentou a declaração.
a Arábia Saudita continuará seus esforços incansáveis para estabelecer um Estado palestino independente com Jerusalém Oriental como sua capital e não estabelecerá relações diplomáticas com Israel sem isso, disse o Ministério de Relações Exteriores da Arábia Saudita. O próprio Hamas também veio a público falar a respeito, dizendo que rejeitou o plano de Donald Trump de assumir o controle da faixa de Gaza, dizendo que esse plano é racista, em sua primeira resposta ao anúncio do presidente. Também acusou o líder dos Estados Unidos de tentar eliminar a causa dos palestinos. A postura racista americana se alinha com a posição da extrema-direita israelense de deslocar nosso povo e eliminar nossa causa, disse Abdel-Latif Al-Qanu, porta-voz do grupo militante, em um comunicado. Aí também a China se manifestou contrária, dizendo que expressa sua oposição à transferência forçada de palestinos para fora da faixa de Gaza. Um porta-voz do ministério disse que Pequim esperava que todas as partes aproveitassem o cessar-fogo e a governança pós-conflito como uma oportunidade para reavaliar a questão palestina e colocá-la de volta num caminho certo para um acordo político baseado na solução de 2 estados. Complementando aqui, a China reconhece a existência do Estado palestino desde 1988. A Turquia também disse que os comentários são inaceitáveis e o ministro de Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, disse que quaisquer planos que resultem na saída dos palestinos de Gaza estão fora de questão e levariam apenas a mais conflitos. Irlanda também se manifestou contrária, dizendo que os comentários de Trump sobre a faixa de Gaza são muito preocupantes e que o foco deve permanecer no cessar-fogo, dizendo que os comentários de ontem à noite foram, é claro, muito preocupantes, mas o foco tem que ser o cessar-fogo em vigor, um cessar-fogo frágil que finalmente viu a ajuda fluir para o povo de Gaza com a paralisação dos bombardeios e a libertação de reféns. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin lá na Rússia, também disse que a solução aceitável para eles é somente a de 2 estados e também disse que esta tese é que está consagrada na resolução relevante do Conselho de Segurança da ONU, que é a tese que é compartilhada pela esmagadora maioria dos países envolvidos nesse problema. Nós procedemos dela, damos apoio a ela e acreditamos que esta é a única opção viável, disse o Peskov aos repórteres. E por fim, a França também rejeitou os planos de Trump e o Christophe Lemoine, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores em Paris, disse: a França reitera sua oposição a qualquer deslocamento forçado da população palestina de Gaza, o que constituiria uma grave violação do direito internacional, um ataque às aspirações legítimas dos palestinos, mas também um grande obstáculo à solução de 2 estados e um grande fator desestabilizador para nossos parceiros próximos, Egito e Jordânia, bem como para toda a região. Por outro lado, o plano de Trump encontrou bastante suporte dentro de Israel, particularmente na chamada linha dura do governo de Benjamin Netanyahu. Itamar Ben-Gvir, que é um membro dessa linha dura, saudou a proposta de Trump como a única solução para o problema. Ben-Gvir renunciou ao governo devido ao acordo de cessar-fogo, ou seja, não é mais um apoiador direto da plataforma de Benjamin Netanyahu, tendo pedido demissão de seu cargo logo após o cessar-fogo com Hamas ser firmado. Mas mesmo fora do governo, ele disse, após a conferência de imprensa na Casa Branca, que a única solução para Gaza é encorajar a migração dos moradores de lá, acrescentando que essa foi uma ideia pela qual ele foi ridicularizado durante a guerra. Peço ao primeiro-ministro que anuncie a adoção do plano o mais rápido possível e que comece o progresso prático e imediato, disse Ben-Gvir antes de escrever: Donald, isso parece o início de uma bela amizade. Bom, na minha opinião, esse plano é nada menos do que chocante e realmente forçaria um deslocamento, uma migração humanitária tão grande quanto a que ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial, com a migração forçada dos alemães orientais que tiveram seus territórios cedidos para a Polônia. E é claro que fica muito difícil imaginar qual país iria receber os quase 3 milhões de palestinos de Gaza, visto que até hoje nenhum desses países demonstrou um interesse muito grande em acolher esse povo de forma definitiva. Se bem que me parece que o Egito seria uma escolha mais óbvia, visto que está ali logo do lado da fronteira, e também o Egito hoje desfruta de uma relação bem privilegiada e lucrativa junto ao governo Trump.
Vocês viram aí na semana passada, quando o Trump congelou o auxílio externo aos outros países do mundo, que somente Israel e Egito foram excluídos dessa paralisação, portanto o Egito continua recebendo auxílio externo, militar e civil dos Estados Unidos. Então eu imagino que na hipotética possibilidade de Trump realmente colocar esse plano em andamento, o Egito possa ser a escolha da Casa Branca para receber o pessoal de Gaza. Mas pessoalmente eu acho bastante difícil disso aí ser implementado, visto que a resistência a esse plano é praticamente unânime ao redor do mundo e somente alguns setores norte-americanos e israelenses o apoiam de fato. Bom, se você gosta de assuntos de geopolítica e também de história militar, eu creio que você pode querer um item bem legal na sua coleção aí, hein? E dá uma olhada nessa coleção exclusiva de 10 cards comemorativos dos 80 anos do dia D. Uma coleção belíssima que eu adquiri na Normandia ano passado, ilustrada com 10 cenas de ações marcantes relacionadas aos desembarques aliados nas praias da Normandia 80 anos atrás. E ela pode ser sua, hein? Você pode comprar o seu bilhete por apenas R$ 2 e já está concorrendo a essa beleza aí. É só clicar no link que está aqui na descrição e boa sorte. Agora me diz você, o que você pensa desse plano polêmico do Donald Trump para a faixa de Gaza? Você acha que tem chance realmente disso aí ser levado adiante ou é só mais uma bravata que vai ser esquecida rapidinho? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever aqui na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.